Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. A grande reapresentação que o Inter teve no CT de Alvorada. E por que grande? Porque muitas novidades positivas aconteceram neste treinamento. Eu vou te trazer todos os detalhes sobre essa atividade que aconteceu no CT do Internacional. Também a definição que o Inter fez em relação ao nome de D'Alessandro para ser o executivo de futebol colorado, a procura que o Inter fez por um outro nome que está aqui no Rio Grande do Sul, e a gente também fala de mercado de transferências, o impacto de Vitão no Internacional e a sua permanência. Isso pode ser ruim de certa forma para o Inter. E a busca pelo lateral do São Paulo vai dar negócio? Eu te trago os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá que tem muito campeonato brasileiro no final de semana. Não perde tempo, vai dar uma brincada em KTO. E também de Societex. A tua empresa tem que pagar impostos, ela não está livre disso, mas o governo já avisou. Você pode estar sendo cobrado indevidamente por conta dos impostos que tu está pagando. Tu já pensou nisso? Chama o time da Societex que eles vão fazer uma limpa na tua empresa. Eles vão observar de cabo a rabo o quanto tu pagou a mais em impostos, o quanto tu pagou, ou seja, indevidamente em impostos, e te ajudar principalmente a recuperar parte desses valores. Chama a Societex, o QR Code está na tela, tem o site e o Instagram deles também por aqui. Gente, vamos lá. O Internacional se reapresentou hoje à tarde no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada. O treino foi no CT de Alvorada. E muitas novidades positivas depois da vitória de ontem. Depois de 12 partidas, até que enfim, o Inter voltou a vencer ontem 2-1 de virada contra o Juventude dentro do estádio Beira-Rio, e hoje o treino foi recheado de ótimas notícias. Primeiro, Thiago Maia e Wesley, que saíram ontem no segundo tempo. O Wesley o Wesley é no primeiro tempo, Thiago Maia no segundo. O Wesley sai para a entrada do Gustavo Prado, que até fez um bom jogo, é verdade, logo no início do jogo, com 3, 4 minutos depois de uma dividida com o goleiro Gabriel Vasconcelos do Juventude. Ele sentiu o tornozelo e teve que sair. Ele não teve diagnosticada nenhuma lesão. O Thiago Maia, que até teve que fazer gelo no joelho, falou que estava um pouco inchado na zona mista do Beira-Rio ontem, também não teve nenhuma lesão constatada. O Wesley e o Thiago Maia devem jogar e devem começar a partida do final de semana, domingo, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, em Goiânia, contra a equipe do Atlético Goianiense. Outra novidade importante e positiva: Alan Patrick voltou às atividades ao gramado e o Rafael Borré também. O Alan Patrick tem mais um mês e meio de recuperação da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o Borré se recupera de uma lesão na coxa. Ele tem um pouco menos em relação ao Alan Patrick de tempo de recuperação ainda. Os dois vão voltar aí daqui a pouco já aos gramados. O Borré um pouco antes, o Alan Patrick um pouco depois. Outra novidade nesse treino: Vitão chegou ontem, veio pelo aeroporto de Floripa, pegou uma van do Internacional e veio até Porto Alegre. Não teria como estar, nem condições físicas, enfim, de estar no jogo contra o Juventude. Não estava treinando, estava já em São Paulo desde o final de semana, porque ele estava indo para o Real Betis da Espanha. O Vitão treinou normalmente e vai para o jogo, deve inclusive ser titular contra o Atlético Goianiense no final de semana. Quem não treinou foi o Wanderson, que de última hora ficou fora da partida de ontem por conta de dores musculares. Gente, avançando, eu quero falar agora sobre a procura do Inter por um executivo. A informação que eu recebi hoje, conversei com muitas pessoas à tarde para ver até que ponto ia essa situação, é de que D'Alessandro não deve receber um convite para trabalhar no futebol do Internacional. Ele até deu uma entrevista no início dessa semana para Bandeirantes, em que ele falou que não recebeu nenhuma ligação, mas caso recebesse essa ligação, ele atenderia e conversaria com o Inter. Eu conversei com pessoas próximas do D'Alessandro e da direção do Internacional, e até o momento o D'Alessandro não recebeu o convite e não deve receber esse convite. O entendimento do Inter
é de que vai buscar primeiro o executivo e quem sabe um complemento que fale mais a língua do vestiário, como por exemplo era o Magrão, por mais que ele tenha se inviabilizado com alguns jogadores, ele era o cara com a linguagem de vestiário, ex-jogador, enfim. Mas primeiro o Inter vai focar na busca pelo executivo de futebol e a gente sabe que o ficha 1 é o André Mazzucco, que trabalhou muito bem no Botafogo, estava no Atlético Paranaense, teve uma passagem curta lá no Atlético e já está hoje livre no mercado. E a informação que veio do Simon Bianchini em GZH hoje é de que o Inter fez um contato pelo Júlio Rondinelli, tá? Que é o executivo de futebol hoje do Juventude. Eu procurei algumas informações, até o momento eu não tive confirmação, mas é um nome na pauta do Inter também, o executivo de futebol que atualmente está no Juventude. Falando de mercado e possibilidades de chegadas, tá, gente? O Inter segue tratando como uma das suas prioridades na janela, já trouxe aí o Roger, o zagueiro uruguaio de 26 anos, e o Bruno Tabata, os dois vieram aí na última semana, já jogaram inclusive, o Roger jogou contra o Atlético Paranaense já como titular, jogou ontem, quarta-feira, como titular contra o Juventude, o Tabata fez a sua estreia ontem e já estreou com o pé direito, gol e volta das vitórias do Inter depois de 12 jogos. Mas o Inter ainda tá atento. Inclusive eu gravei um vídeo à tarde, depois que terminar esse conteúdo vocês assistam o vídeo da tarde aqui no canal, que eu trouxe mais detalhes sobre essa procura do Inter no mercado. E eu quero trazer uma atualização sobre um nome que eu escutei e que a gente trouxe ontem alguns detalhes, que é o João Moreira, lateral direito de 20 anos do São Paulo. Hoje eu procurei mais informações sobre essa negociação e eu vi que, assim, é quase impossível que tenha negócio. O São Paulo não deve liberar o jogador. O São Paulo ia liberar para o Vitória há 2, 3 meses atrás. O Thiago Carpini, que é ex-técnico do São Paulo e que inclusive ajudou muito o João Moreira na subida para o profissional lá no Tricolor Paulista, pediu ele no Vitória. Eles estavam negociando um empréstimo, só que o Igor Vinícius, que é o principal reserva do Rafinha, que é o lateral direito titular do São Paulo, ele vem tendo dores na posterior da coxa, dores musculares, tá até fora do jogo que o São Paulo tá jogando agora à noite, lá no Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, contra o Nacional do Uruguai, pelas oitavas da Libertadores. Então, assim, tem o Rafinha hoje e o João Moreira. E o Igor Vinícius, tentando voltar. Então é muito difícil que o São Paulo libere hoje o seu principal reserva do Rafinha, que é um garoto que lá jogou bem, apesar de ter jogado pouco, é que na base ele se destacou muito, depois quando foi profissional também rendeu de certa forma. O São Paulo não vai querer liberar o João Moreira tão fácil assim, tá certo? E a última é sobre o Vitão, que eu falei que hoje voltou aos treinamentos, porque o Real Betis hoje assinou e anunciou a contratação do Natan, zagueiro de 23 anos. Por conta dessa contratação, o Betis queria trazer o Natan e o Vitão, mas por conta do fair play financeiro teve que optar por um ou outro, e aí o Betis tentou mudar as condições do pagamento com o Inter para não ser pego no fair play financeiro. O Inter acabou não aceitando, e por conta disso o Real Betis contratou só o Natan e o Vitão acabou não indo. E isso bota uma pressão no Inter, porque o Inter pegaria aí o negócio todo, a composição do negócio era 10 milhões de euros, sendo que o Inter ficaria com 6. A gente está falando aí de 36, 37 milhões de reais, que faria muita diferença no orçamento do Inter, porque o Inter projeta 135 milhões de reais em vendas e agora possivelmente o Vitão não será vendido mais nessa janela, já tem pouco tempo, não teve outro clube da Europa interessado e o Vitão, quem sabe, vai ficar para o orçamento só do ano que vem. E aí o Inter vai ter que dar um jeito de vender esses 135 milhões, que é a meta orçamentária em venda de atletas para essa temporada de 2024, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!